Isaías capítulo 55, versículo 1 e 2. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que todos nós já sentimos em algum momento da vida. Um vazio profundo no coração, um vazio que parece um buraco negro, sugando tudo ao nosso redor, mas que nada nesse mundo consegue preencher. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que mesmo tendo sucesso, dinheiro, relacionamentos ou bens materiais, ainda sentimos que falta algo? Hoje, meus irmãos, eu quero fazer aqui uma simples analogia para você entender esse vazio que cada ser humano sente no coração. Você imagina o coração do ser humano como um balão vazio, buscando ser inflado por coisas passageiras, mas só o sopro de Deus pode enchê-lo de verdade. Hoje, meus irmãos, vamos mergulhar um pouco aqui na palavra de Deus para ver isso mais de perto, né? Porque pensa no coração como um balão desinflado. Quando nós nascemos, o nosso coração é como um balão novo, mas vazio, pronto para ser enchido. Desde criança, nós tentamos inflar o nosso coração com as coisas do mundo. Começamos com brinquedos, doces, amigos, e a gente pensa, né? Ah, se eu tivesse aquele carrinho. Ah, se eu tivesse aquela boneca, né? Vou ser feliz para sempre. Mas o balão, meus irmãos, ele se enche um pouco e logo ele acaba murchando. E na nossa adolescência, meus irmãos, acontece a mesma coisa. Nós buscamos popularidade na escola, no meio dos amigos, namoros, nós buscamos notas altas, procuramos muitas vezes destacar de forma positiva ou até negativa, né, meus irmãos? Sendo um mau aluno, achando que aquilo ali, chamando a atenção sobre nós, achando que aquilo ali vai preencher o nosso coração, né? Ser popular, ser o cara, ser a ovelha negra da escola, ou também ser o mais inteligente da escola. A gente acha que isso vai encher o nosso coração. E aí, mais uma vez, na adolescência, esse balão, ele infla um pouco mais, mas rapidamente ali o ar acaba saindo. E aí chega na vida adulta, meus irmãos, as tentativas se intensificam, né? Nós tentamos encher esse balão, inflar esse balão, né, com a nossa carreira. Ah, se eu conseguir aquela promoção, o vazio acaba. Com dinheiro também, né? Se eu comprar aquela casa, o carro, eu estarei mais completo. E aí nos relacionamentos também a mesma coisa. Se eu encontrar o amor da minha vida, se eu encontrar ali minha cara metade, né? Tudo se resolve. E aí, muitas das vezes, as pessoas acabam até caindo em vícios, né? Tentando encher esse vazio do coração com drogas, com álcool, com compras compulsivas, né? E pessoa que ela começa a comprar compulsivamente, achando que aquilo ali vai preencher o coração dela. E quando nós compramos coisas, né? Pode ser uma bicicleta, uma moto, um carro. A gente fica feliz por um momento, mas logo em seguida a gente acaba enjoando daquilo ali, né? E aquele vazio no coração, ele não é preenchido. E sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque o ar desse mundo é como se fosse um gás hélio, né? Que enche o balão ali, como se fosse um gás hélio falso. O balão, ele sobe um pouquinho rapidamente ele sobe, mas não dura muito tempo. Que é aquilo, quando a gente conquista alguma coisa, a gente fica alegre por um tempo e aquilo ali nos sustenta e logo a gente volta a ficar à procura de novo de alguma coisa para preencher aquele vazio no coração. E essa simples analogia que eu fiz, meus irmãos, nos mostra que o vazio é real e ele é universal. Todo homem e toda mulher sente isso. O rei Salomão, o homem mais rico e sábio da Bíblia, ele experimentou de tudo. Riqueza, prazer, poder. E lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ó: vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Ele tentou encher seu coração com o mundo inteiro, mas ele concluiu que era como correr atrás do vento. E nada preenchia de verdade o coração do homem. Agora, meus irmãos, vamos aqui, né, a palavra de Deus para confirmar isso. Lá em João, capítulo 4, Jesus, ele encontra a mulher samaritana no poço. Ela tinha tentado encher o seu vazio com relacionamentos. Nós conhecemos a história, né, meus irmãos, de Jesus, quando ele se aproxima da mulher samaritana ali na
na beira do poço. Ele começa a falar com ela, e eu tenho até um vídeo aqui no canal a respeito dessa passagem, e ela acha estranho, né, de um homem, como que um homem judeu vai falar com o samaritano ali, eles eram como inimigos, né, e um judeu, ele não falava com o samaritano, por questões culturais ou uma rixa antiga ali. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, se os irmãos quiserem, pode conferir mais tarde. Vou deixar aqui no final do vídeo o link para esse vídeo. Aí os irmãos podem estar entrando para ver. É muito interessante essa história. E Jesus fala para ela que quem beber da água que ele der, né, nunca mais terá sede. Tá lá em João capítulo 4, versículo 14. E a água do mundo, meus irmãos, é como um poço seco. E a de Jesus é uma fonte eterna. E nosso balão, ele não foi feito para o ar comum, mas para o sopro divino de Deus. E nós vemos também, lá em Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem rico, ele era chefe dos publicanos, e ele tinha poder e dinheiro, mas ele sentiu um vazio tão grande, meus irmãos, tão grande, que ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E quando Jesus o chamou, Zaqueu encontrou o enchimento verdadeiro ali pro seu balão, né, que era o seu coração. E Jesus, ele entra na casa de Zaqueu e ele muda a vida de Zaqueu. E o que dizer de nós, né? Nesse mundo de hoje, das redes sociais, onde todos mostram vidas perfeitas, né? O vazio vai só aumentando. Porque quando a gente olha ali nas redes sociais, a pessoa mostra, né? Como se a vida fosse perfeita. Vai comer, tira uma foto do café da manhã, aí tira uma foto com o cônjuge ali, todo rindo, família perfeita, mas aí a gente vai ver, não é nada daquilo. E aquilo ali, as redes sociais acaba trazendo um peso emocional para a pessoa que está assistindo. E a pessoa começa a pensar, nossa, todo mundo tem uma vida perfeita, só eu que não tenho. E essas curtidas, meus irmãos, e seguidores acabam inflando o ego das pessoas, né? Mas isso aí não dura muito tempo, não, porque logo o coração das pessoas, o balão que está ali, né, fazendo analogia aqui novamente, ele acaba murchando novamente. Então, meus irmãos, quando nós somos jovens, a gente bebe, vai pra balada, curte, e sai com uma aqui, sai com outra ali, e acha que aquilo ali vai preencher o vazio no coração. Mas chega no final da noite ali, a pessoa acaba tendo até uma ressaca moral, né? Ah, por que eu fiz isso, né? Por que eu fui fazer isso com a minha vida? E você sente aquele vazio. É por isso que muitas pessoas caem em depressão, muitas pessoas acabam dando cabo da própria vida porque não consegue preencher esse vazio no coração. Mas a Bíblia, meus irmãos, nos avisa lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Ela fala que cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O mundo oferece, meus irmãos, esse ar falso, mas Cristo, ele nos oferece o sopro da vida eterna. Então, meus irmãos, aqui, para concluir aqui, como é que a gente faz para preencher esse vazio no coração que todo homem, toda mulher sente? Primeiro, reconheça, para de negar e admita que sem Deus nada podeis fazer. Porque lá no Salmo número 42, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Segundo, primeiro é reconhecer, né? Segundo, é buscar Deus em oração e na palavra. É deixar que o Espírito Santo, meu irmão, infle o seu coração ali. Em Efésios 5, capítulo 18, diz assim: enchei-vos do Espírito. E isso daí é um processo diário, e não é uma vez só. Ali você vai buscando todo dia, ler a palavra, a oração, fazer o seu devocional com Deus, e aquilo ali vai encher seu coração de alegria. Como diz lá os Salmos, lá o Senhor é meu pastor, e de nada tenho falta. E terceiro, viver para os outros. Quando nós servimos ali, o nosso coração ele se enche de propósito. Porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Também, meus irmãos, nós não devemos ser radical, né? Falar, quando muitas pessoas leem esse versículo, falar, não ajuntei esse tesouro na terra, aí ela acaba não juntando nada, nem na terra e nem no céu. Porque o que acontece? A pessoa ela começa a gastar, não pensa no amanhã, fala, não quero juntar tesouro na terra, né? Então tudo é questão de saber interpretar a palavra de Deus e não acabar colocando assim o carro na frente dos cavalos. Então nós devemos, guardar aqui o nosso dinheiro para o futuro, guardar as nossas economias para que quando vier tempos difíceis, nós podemos estar ali suprindo as nossas necessidades, porque ninguém sabe o dia de amanhã pertence a Deus, mas nós devemos estar também juntando tesouro no céu, E meus irmãos, esse vazio que você sente, ele não é um defeito, ele é um convite de Deus, que Deus deixa no coração de cada ser humano, porque Deus ele quer encher o seu coração
com propósito, com paz. E se você está aqui hoje sentindo esse buraco, entrega a sua vida a Jesus. Porque ele é o sopro que faz o balão voar alto e durar para sempre. Então, meus irmãos, se você sente esse vazio no coração, você agora sabe que só Deus pode preencher esse vazio. E eu, por muitos anos, meus irmãos, até os 20 e poucos anos, foi quando eu me converti, eu senti esse vazio no coração. Eu tinha tudo que um jovem poderia ter. Tinha emprego, tinha uma moto, tinha um carro, tinha uma namorada, e mesmo assim eu não era feliz. Eu só encontrei a felicidade verdadeira quando uma senhora me abordou na rua. Nessa época eu ainda não era convertido, nem acreditava em Deus. Uma senhorinha, meus irmãos, à noite, voltando com a minha namorada da faculdade, eu tava andando de volta para casa a pé, e uma senhora passou do meu lado. Isso aí era umas 10 horas da noite. Uma senhora segurou no meu braço. Vai vendo, meus irmãos, como que Deus age. E vai vendo como que a pessoa, meus irmãos, quando Deus manda ela entrega mesmo. Essa senhora segurou no meu braço. Não sei quem é, nunca mais ouvi na minha vida. Essa senhora segurou no meu braço e ela começou a falar pra mim: ô jovem, sabe que Jesus te ama? Deus tem grandes coisas pra fazer na sua vida. Deus tem grandes promessas na sua vida e que Deus ele quer ter um encontro com você. Essa senhora falou isso pra mim, meu irmão. Trombei com ela na rua. Tava passando, ela segurou no meu braço, na hora eu tomei um susto. E ela começou a falar. E eu sabia que ela era crente, né, não estereotipando as pessoas, meus irmãos, mas pelo jeito que ela tava vestida. De saia, coque na cabeça ali. Me parecia que ela tava vindo de algum culto, alguma coisa. Não sei. Mas aí ela pegou e falou isso pra mim. E mesmo não acreditando em Deus, aquilo ali foi uma semente que ela jogou no meu coração. Que mais pra frente ali, mais ou menos um ano depois, eu acabei me convertendo. E até hoje eu tô na igreja, pra honra e glória do Senhor Jesus. Então, para concluir, não ficar só nas minhas palavras, lá em João, capítulo 6, versículo 37, diz assim: você que ainda está em dúvida de procurar Deus, de procurar uma igreja, diz assim a palavra do Senhor. Porque às vezes, né, meus irmãos, a gente não quer ir para a igreja porque a gente acha que é muito pecador e não tem mais jeito para nós. Mas a palavra diz assim, ó: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se você sentiu no seu coração, nesse dia de hoje, de se aproximar de Deus, não espera muito tempo não, irmão. Vai, porque provavelmente foi Deus que está fazendo você ver essa mensagem nesse dia de hoje. Provavelmente é Deus te chamando. E não ignora o chamado de Deus. Porque é muito melhor sofrer a vida ali com Deus. Não estou dizendo que é fácil. Você vai servir a Deus e vai ser só vitória. Não vai ser não, meus irmãos. Não vou mentir para vocês, não vou ficar falando que é só promessa. Mas quando você decide servir a Deus, você tem certeza que a nossa entrada para a vida eterna é garantida. E é melhor enfrentar esse mundo com Deus do que enfrentar sem Deus, porque a palavra diz, né, que sem Deus nada podeis fazer. Então fica aí o convite para você que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Procura uma igreja mais próxima, uma igreja ali que pregue a palavra de Deus, como eu disse nos vídeos anteriores, né? As pessoas sempre perguntam para mim, qual que é a igreja boa para ir? A igreja boa, meu irmão, é aquela que prega contra o pecado e aquela igreja que fala de salvação. Essa é a igreja boa para você ir. Então procura, vai nas igrejas, meus irmãos. Vai, senta lá, que vai que nem eu fiz. Senta lá no cantinho, fica quietinho, escuta a palavra. Você vai ver só, se Deus não vai falar com você. Tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Deus falou comigo. Eu era um ninguém, vivia em pecado e Deus falou comigo. Então eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém, meus irmãos? Assim, eu agradeço você que esteve aqui em mais um vídeo do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Curta, comenta e compartilha. Deus abençoe a todos.